vida, né? É muito tempo. Que Eu estou bom que a gente está sempre se reencontrando, né? muito emocionada assim por esse encontro, Carla. Não tem como descrever, porque a vida, né, afastou a gente fisicamente, Aham. mas nos mantém unidas, né? Quando um dia eu achei que poderia ser mãe, a gente sempre teve um acordo, não é? Que você seria a madrinha, né, do meu filho, da minha filha. E quando eu fui mãe, esse esse acordo foi concretizado, e mesmo que não estejamos tão próximas, né? O mundo virtual nos reaproximou, né? Isso, Nos isso. reaproximou pela saudade, né? Pelo querer bem, pela nossa amizade de mais de 40 anos, e nos aproximou por algo tão bonito que é a preocupação com o outro, não é? Com a preocupação com a saúde física, né? E a gente não pode, eu acho que isso é um bom exemplo de que a pandemia sozinha ela não traz apenas coisas ruins, não é verdade? Ela traz Isso, bons e grandes e saudosos encontros e reencontros, isso. né? Como ontem a gente conversou tanto, né? E você falou ali da coxa de retalhos. Para mim, e até em homenagem a isso eu vim colorida, né? Essa coxa, essa coxa de retalhos, Carla, para mim são pedaços de coisas muito boas que nós vivemos, né? Na nossa juventude, na nossa adolescência, dos segredos que nós Isso. compartilhamos com a outra, né? Muitos Dos segredos. sonhos, né? Os sonhos que se concretizaram ou não. O mais importante para mim foi o sonho da maternidade, né? De ser mãe. Sou mãe de uma menina, uma pessoa e de uma colega de profissão maravilhosa. Não é só o meu testemunho, é o testemunho de quem convive, não é, com ela. E tenho certeza que nessa história aí que transcende o aspecto físico, passa também por nossa vivência, pela nossa convivência, por tudo que eu aprendi com você, na convivência na tua casa, com Sônia, né? Então, assim, eu realmente estou muito feliz, estou muito emocionada, né, de poder ter esse encontro depois de tantos anos, não é? Mas só registrar que você nunca, nunca, você saiu, e você é uma pessoa muito especial. E dentro de uma qualidade, isso transcende o espaço físico, o tempo, né, que a gente vive aqui, e é um sentimento que é atemporal. Então, assim, quero agradecer muito, né, a Deus primeiro por essa oportunidade de reencontro, de a gente poder, nesse momento, contribuir com alguém, né? Eu acho que se, sei lá, 10 pessoas, 5 pessoas, uma pessoa se sensibilizar em nossa fala, acho que nós podemos deitar a cabeça no travesseiro e dormir feliz, dormir tranquila, e saber que estamos dando a nossa contribuição aí para o universo, não é verdade? Com Isso, nossos dons, isso. nossas crenças, nossos valores. Antes de passar a fala a você, porque a fala é sua, né? Você é a convidada. Eu 2 minutos antes de entrar, eu recebi uma mensagem e quero ler aqui para você e para quem está nos assistindo. Diz o seguinte: a verdade está naquilo que te leva a fazer o bem. Então, nós estamos vivendo um momento de verdade. A inteligência só se torna lúcida quando o caminho é transformado em ação do bem. Então,
gratidão, Carla, muito mais do que um conhecimento técnico que nós temos, você como assistente social, eu como psicóloga, muito mais do que uma academia, muito mais do que uma formação, nós temos o conhecimento, não é, de transmitir o bem, de querer o bem. E é com esse sentimento que eu passo a palavra para você, que eu sei que vai ser o momento da gente fazer o bem. Eu quero dizer que essa pessoinha que está aí, Laura, sempre foi minha amiga e irmã, né? Deus me deu esse presente, né? E a gente passou por muitos momentos difíceis juntas, não foi, Laura? Muitos, não foram poucos, não. Momentos que só nós duas sabemos, né? E a gente conversou um pouco sobre isso ontem, e isso aí vai dar muito pano para as mangas depois para a gente conversar. Mas assim, estamos vivenciando, eu e Laura, o exemplo do que nós podemos retirar de positivo de uma pandemia, de um distanciamento social. Isso é um exemplo vivo, aqui não é teoria, não, aqui é prática, tá certo? É a oportunidade da gente refletir sobre o lado positivo de tudo isso, se é que existe algum lado positivo. São as lições, a forma como nós enfrentamos, as nossas perdas, os nossos lutos, os nossos medos, nossas vulnerabilidades. E aí nós tivemos a oportunidade de estreitar um pouco mais os nossos laços nessa reaproximação virtual, né? E agora estamos nos relacionando, todos nós, o mundo inteiro, virtualmente, né? Pelo menos nos países onde existe ainda o distanciamento social. E aí fica aquela reflexão, o que eu posso fazer para resgatar aquela amizade do passado? Eu acho isso uma reflexão muito importante. O que eu posso fazer para reencontrar pessoas que um dia fizeram parte da minha vida, deixaram sua marca registrada e que eu posso, através das redes sociais, reencontrá-las e perguntar como você está? Você está bem? Que alegria lhe reencontrar nesse momento. Isso é muito poderoso, porque isso significa você enfrentar as adversidades de uma forma positiva e não negativa. O que eu posso fazer neste momento? Se Jesus chegasse para nós e nos perguntasse o que você está fazendo de positivo neste período de sofrimento coletivo, o que nós poderíamos dizer? Né? Então, queremos dizer com isso, o objetivo dessa live, muito mais do que fazermos citações teóricas, que não é esse o objetivo, é tocar e sensibilizar os corações, tá certo? Para nos mostrar que existe uma luz no fundo do túnel. E essa luz é a luz da esperança, do consolo. É a esperança do porvir. E esse porvir está sendo semeado no presente atual. Então, ao invés de eu direcionar toda a minha energia mental para o fracasso, para o desespero, o desânimo, a angústia, a aflição, eu posso canalizar toda a minha energia mental para o novo, o enfrentamento das adversidades, as oportunidades que o distanciamento social está nos dando. Então, agora nós estamos sendo concitados a desenvolver sentimentos de generosidade, de sensibilidade perante o sofrimento alheio. Estou com a garganta um pouco ruim. De compaixão, de fraternidade, de compreensão como o quanto que o outro está sofrendo e que eu posso trazer um lenitivo. Não necessariamente só exclusivamente pela ajuda material. Se você ouvir uma palavra de incentivo do outro, isso pode mudar o seu dia, mudar o seu cenário mental. Inclusive, e nessa relação de intimidade, né? Nessa relação de intimidade. Como? Não interrompendo aí você, complementando,
o material é muito fácil de doar, né? Muito, E de muito. descartar, né? De jogar na casa do outro aquilo que não serve para a gente, que a gente Isso, chama de doação muitas vezes. Mas, enfim, não é o caso. isso. Mas você falou uma questão aí, a gente precisa estar muito atento naquilo que a gente fala, porque eu tenho visto muita gente que a fala é sempre para atingir a autoestima, para mostrar aquilo que o outro não tem de bom, para desestimular, desincentivar as pessoas. E aí, pegando aquilo que você falou no início, do que é possível fazer nesse momento de pandemia, que não é só o nosso encontro há 42 anos, né, de vida, né, como amigas. Isso não é uma coisa muito fácil, né, para a gente manter, né, uma relação de amizade, mas é exatamente isso que você colocou, né, das nossas confidências, uma fala amiga, nem sempre é uma fala prazerosa, né? Não foi sempre que eu cheguei para você para dizer aquilo que seus ouvidos queriam ouvir ou você me falou, mas é muito mais a gente dizer, olha, você não está só. E uma questão, Carla, que quando a gente se propôs a falar nesse tripé, né, do adoecimento, que é a solidão, o medo e o luto, eu acho que é a grande mais de que minha palavra seja para ele um esperançar, né? Que ele saiba que ele não está só. Porque o que eu tenho visto são pessoas muito embotadas, pessoas que não conseguem se colocar no lugar do outro, que não conseguem sofrer com o outro, né? Está sempre ali para uma crítica e não para uma construção, né? Para dar um suporte, né? Para dar um colo, né? Não tem colo melhor do que a fala, né? Então, assim, por isso que eu interrompi, porque para ratificar isso, né? Que muito mais do que qualquer formação é a minha preocupação com o outro. E aí a gente fala muito do outro como se ele vivesse muito distante. Não, eu não preciso, ai, o que está acontecendo lá na China, no Japão, na Europa, sim, o que está acontecendo dentro da minha casa, né? Com meu filho, com a pessoa que trabalha na minha casa, com o porteiro do meu prédio. Então, assim, é como se o nosso discurso é muito bonito, de cuidar do outro, mas é como se esse outro fosse sempre distante. Mas a gente tem que ter um olhar também e uma palavra para essas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Isso eu acho que é importantíssimo. E aí a gente acha ao mesmo tempo que é tão difícil e tão distante a gente ser semelhante a Jesus Cristo, e não é tão difícil, né? É um desafio, lógico, mas não é tão difícil no momento em que a gente se coloca no lugar de instrumento para ajudar, para acolher, né? Para uma palavra de consolo, uma palavra, como eu falei aqui, né? De fazer o bem, o intuito de fazer o bem. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco da nossa oportunidade de nos santificar de alguma forma. Se é possível essa palavra, Isso, né? isso. Não sei se Pois é, é. então assim, nós estamos vivenciando um período de muita solidão, solidão existencial, né? Esse vazio existencial. E a solidão não necessariamente ela se limita à inexistência de alguém vivenciando esse sentimento da solidão. Então, esse vazio existencial, esse sentimento de não pertencimento àquele grupo familiar, não é? Essa falta de afinidade espiritual, que você entende muito bem o que eu estou falando, falta de afinidade espiritual, nos leva a sentir solidão existencial. E agora eu estou esse vazio existencial que lhe dificulta estabelecer relacionamentos de qualidade, relacionamentos saudáveis com as pessoas em geral, não é? Então, são três
causas que levam ao sentimento da solidão. A dificuldade para se relacionar com as outras pessoas, o medo de ser julgado e o vazio existencial. Esse medo de ser julgado faz com que muitas vezes nos tornemos julgadores do outro, tá certo? E nós sabemos que quanto maior o nível de criticidade, de julgamento e culpabilização, cobrança, crítica, mais difícil se torna qualquer tipo de relacionamento. Período em que nós já estamos há mais de 3 meses convivendo no distanciamento social, como é que anda a qualidade dos relacionamentos familiares? Se nós não tínhamos esse hábito antes, né, de ficar convivendo tanto tempo, né, com a família, com os familiares, não é? Então, que tipo de criticidade está acontecendo, né? Que tipo de tolerância você está exercitando com o outro ou não está exercitando com o outro? Diga lá. Não, uma questão aí, em cima disso que você está falando, o que tem me chegado muito é a dificuldade mesmo das pessoas estarem integralmente umas com as outras. E talvez no primeiro mês, no segundo mês, a tecnologia ajuda, né? O mundo virtual ajuda, mas chega um momento em que você vai ter que dividir a de limpeza dentro de uma casa, e isso leva as pessoas a uma condição de cheque, não é? Então, aquilo que eu estava há muito tempo evitando, estava, digamos assim, subliminarmente posto, ele emerge. E a gente tem visto muita situação de conflito, de violência doméstica ter aumentado, não porque nós estamos diante de algozes, de pessoas perversas, mas estamos diante de pessoas como a gente, pessoas que têm a intenção de fazer o bem, mas que deixou para trás um sentimento de amor, deixou para trás um afeto, deixou para trás relação familiar, não é? E aí eu tomo um pouco daquilo que a gente conversou tanto ontem, que tudo começa no abandono, né? Então, é no abandono, né? Seja no abandono real, né? De um, sei lá, um abandono filial, né? Seja num abandono simbólico, não é? Porque de repente eu tenho dificuldade de estabelecer boas relações, eu não tenho uma boa habilidade social, eu não tenho inteligência emocional. Isso tudo dificulta, né? A gente fala, tem pessoas que parecem um porco espinho, né? Ela tem uma forma tão dolorida, tão amarga, né? Uma energia tão negativa que ela, por mais que ela queira se aproximar, ela afasta as pessoas, né? E essa questão do abandono, que a gente conversou tanto ontem, né? Eu acho que é algo que a gente precisa realmente trazer à tona numa discussão. Eu acho que é nesse abandono, o amor incondicional, não é? Porque na hora em que eu não sou aceita como eu sou, como eu cheguei nesse mundo, como eu me dispus nesse mundo, esse abandono faz com que gere todas esses sentimentos de doença real, de contaminação real, de um vírus real, não é? E de pessoas que estamos aí, mais de 37 mil pessoas morrendo no Brasil. Mas tem algo que é simbólico, que é um medo que a gente não tem uma justificativa. É um medo exacerbado que não tem um fato real. Né? Tem pessoas que estão sozinhas, né? Nesse momento eu estou só, mas eu não estou em solidão. Né? Eu tenho um profundo laço de intimidade, de confidencialidade com minha filha, né? Então, assim, pessoas que eu tenho, né, como Carmen, que a gente conversou tanto ontem, que eu tenho esse amor materno. Então, assim, são esses
sentimento que faz com que a gente transforme esse momento, que é um momento dolorido, é um momento real de luto, não tem como negar isso como um fato real, mas não precisa ser necessariamente um momento de destruição. Não precisa ser necessariamente um momento de uma solidão extrema ao ponto das pessoas chegarem num nível de adoecimento psíquico, Carla, de idealizar sua própria existência, não é? Do ato do suicídio. Eu não quero nem entrar por esse mérito, não é? Que não é o caso, mas que é o caso, não é? Mas que essa desistência da própria vida, né? A desistência de si mesmo como sujeito, ela remonta muito fortemente a esse abandono, não é? Então, assim, você primeiro, vou passar a palavra só fechando o meu raciocínio. Acho que primeiro você tem que ter essa consciência desse abandono para que você possa trabalhar o perdão. Mas significa aquele desapegar daquele sentimento para que você possa ressignificar as situações. E acho que esse momento de isolamento, Carla, é um momento muito oportuno também, não é? A gente deixando de lado o vírus e a sua capacidade de contaminação e de morte. Pensando aí na possibilidade em que a gente pode rever o que a gente chama de solidão, que a gente possa rever aquilo que a gente chama de medo e que a gente possa ter condições de enfrentar o luto no momento do luto real e não do luto simbólico. Não é? Que tem uma oportunidade de voltar para si, de olhar para si, para poder também abrir espaço para olhar para o outro. Porque eu só existo enquanto o outro me confirma, mas também o outro só existe. A gente estava falando há pouco, né? Então, assim, não é falar que esse momento não é o jogo da Poliana, achar que tirar pontos positivos de tudo, mas é poder ter nesse momento a oportunidade de olhar para si com um projeto de vida após esse momento. E que seja um projeto de vida em que eu seja capaz de trazer o outro para a minha vida. E não é o outro que mora lá sei lá, na França, em qualquer lugar. É o outro que está aqui dentro da minha casa. Né? É a reconstrução das relações. É a mediação desses conflitos. Né? E do ato de perdoar. Né? Porque se a gente não consegue primeiro enxergar esse luto inicial, né? Que é o luto que vem desse abandono, você vai viver esse momento de pandemia como um momento de destruição. Por isso que está havendo tantas separações, tanta violência doméstica, tanta ideação suicida, tanta doença psíquica. Né? Então, desculpa eu interromper. Nada. Existem dois estados de vivência interna, né? O estado de sofrimento interno e o estado de equilíbrio interno. E aí eu queria fazer menção à questão das nossas memórias. Qual é a história que eu conto da minha própria história? Então, essa história que eu conto da minha própria história resulta na minha forma de me enxergar, de me perceber. A imagem que eu tenho de mim, né, a percepção que eu tenho de mim, que resulta nessa autoestima elevada. Ao longo da vida, elas registraram memórias. E essas memórias nos acompanham ao longo da fase adulta. E essas memórias, muitas vezes, trazem e aí nós nos perguntamos por que eu tive essa reação? Por que eu não consegui agir? Mas por que eu reagi com violência, com intolerância,
com crítica, com cobranças, não é? Então, a imagem que eu tenho de mim, a forma como me percebo, vai resultar muitas vezes em atitudes comportamentais que eu não tenho a devida análise crítica. Esse autoabandono, muitas vezes nós estamos vivenciando esse autoabandono. Quando é que eu me autoabandono? Quando eu canalizo o meu potencial de energia mental, minha energia mental, meus pensamentos, essa capacidade de fazer uso da palavra de uma forma negativa. E aí eu estou vivenciando um ciclo vicioso mental que me torna doente mentalmente, que me predispõe ao desequilíbrio mental e emocional. Isso é muito sério. Vamos voltar atrás, mas o presente eu tenho. Então, o que eu posso fazer de positivo com tudo isso que está acontecendo? Antigamente, nós tínhamos a visão da felicidade individual. Essa visão agora já está enderrocada. Minha felicidade agora não é mais apenas exclusivamente individual, ela é coletiva, o bem-estar coletivo. O que acontece na coletividade me impacta individualmente. O que acontece comigo individualmente impacta coletivamente. Então, é fascinante as inúmeras possibilidades que nós temos de enfrentamento da dor. É fascinante a capacidade que nós temos de nos fortalecer e nos sentirmos mais amadurecidos diante dos obstáculos que a vida oferece. A mensagem que nós queríamos passar na noite de hoje é a mensagem de superação, de capacidade de resiliência. Que propósitos eu tenho que norteiam as minhas atitudes comportamentais, que fazem com que eu escolha um caminho em detrimento de outro caminho? Então, o período de distanciamento social está nos levando a essa conexão com a nossa própria essência espiritual. Por que eu não estou investindo na minha espiritualidade tanto quanto eu invisto em coisas materiais? Por que eu não estou buscando a minha reconexão? Quem é Carla Júlia Marcelino? Quem é Laura Caldas? Quem é essa criança que está lá dentro, que talvez esteja precisando desse aconchego? Ora, quando eu era criança, eu sorria. Por que ao longo da vida me tornei uma pessoa triste? Por que eu abandonei os projetos de alegria, de esperança nessa vida? Como eu posso resgatar tudo isso? Isso é muito bonito, porque isso nos leva ao autoempoderamento. Eu não sou simplesmente um mero ator. Eu sou escritor da minha vida. Eu estou escrevendo todos os dias a história da minha vida, capítulo a capítulo. Então, eu sou detentora de um livre-arbítrio. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para colaborar com as pessoas? E aí nos leva, muitas vezes, a um sentimento de compaixão diante da dor que o ser humano seja capaz de sentir. Ele é capaz de sentir dor, ele é capaz de vivenciar experiências traumáticas, mas ele é capaz de superar também tudo isso. Como eu posso superar uma experiência traumática vivenciando uma experiência feliz? E aí vem a questão de uma coisa muito importante, Laura, que você mencionou, a questão do merecimento. Eu me sinto merecedora de, mesmo no período de distanciamento social, estar em paz, em equilíbrio, não estar sendo afetada internamente por tudo de externo que está acontecendo? Eu sou merecedora disso? Todos nós somos. Agora, você tem que primeiro reconhecer que você é merecedora. E você só pode reconhecer o auto-merecimento através da autoaceitação. Eu me aceito, existem dentro de mim. Então, eu vou trabalhar dia após dia para superar essas lacunas, esses limites.
E não vou idealizar um ser ideal que eu não sou. Quem é Carla Júlia? Um ser ideal? Claro que não. Carla Júlia tem momentos de oscilação emocional? Tem. Eu não estou 100% todos os dias, todas as horas. Tem momentos que bate a tristeza, tem momentos que surge muitas vezes uma nostalgia, uma espécie de uma melancolia. E isso faz parte da dualidade de Carla Júlia, de Laura Caldas, né, Laurinha? Então, essa dualidade é o lado sombra e o lado luz o tempo todo dentro de você. Mas você não aceita a dualidade que existe dentro de você? Aceite. Se permita vivenciar esses momentos. Mas aí vem uma dica muito importante, Laura. Nós não somos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Os nossos pensamentos oscilam como nossas emoções. E aí eu queria mencionar agora um psiquiatra, Marco Abud, que eu estou assim, fã de carteirinha dele, que ele diz um método muito interessante. Observe o seu pensamento. Analise esse pensamento. Não duele contra ele. Não rejeite o pensamento, apenas observe. Quando você observa, você se torna uma observadora e você começa a analisar este pensamento que está surgindo na minha mente agora, me convém ou não me convém? Em que ele vai acrescentar na minha vida? E aí nós temos uma ferramenta poderosa para combater o medo, solidão, angústia e tantas outras emoções e sentimentos que nos perturbam a alma, tá certo? Por que é que esse pensamento está vindo na minha mente? Afinal de contas, eu devo aprender a administrar a capacidade de pensar. Quando eu administro essa capacidade de pensar, eu sou detentora de livre-arbítrio. E aí vem muitas vezes a grande oportunidade de você mergulhar numa intimidade que talvez até então você não tivesse mergulhado. Você é um ser humano complexo. Nós somos seres humanos muito complexos, não é? O que eu quero passar, a mensagem na noite de hoje, é a possibilidade de superação. O que eu posso fazer para superar esse estado interno de sofrimento? Eu posso fazer muita coisa. Você falou uma palavra mágica que se chama ressignificação. A ressignificação. Que novo sentido eu vou dar às minhas experiências? Nesse momento que eu estou distanciada de todos, como eu posso estar conectada à família planetária? Eu gosto muito de usar esse termo, Laura. Família planetária. Nós fazemos parte de uma família planetária. Deus me livre de eu vivenciar o sentimento da indiferença diante da dor alheia. Deus me livre que a minha intelectualidade me torne um ser indiferente. Que eu não consiga me sensibilizar com a dor do outro. Família planetária. Nós, ao invés de eu. Nós, inclusão, nós. O seu sofrimento me impacta, o meu sofrimento impacta você. Seu sorriso me impacta e meu sorriso impacta você. Então nós estamos compartilhando. E quanto mais você compartilha, maior abundância na sua vida você vivencia. Então não é mais um momento de egoísmo. Chega de tanto egoísmo na nossa vida. O momento agora é de aprender a compartilhar. Vou compartilhar uma boa palavra, vou compartilhar bons pensamentos, vou compartilhar os estudos que eu tenho acesso, eu vou compartilhar as boas intuições. Enfim, vamos compartilhar em conjunto. Isso é muito mágico, porque me transformará completamente. A palavra tem poder, o pensamento é poderoso demais, minha energia que eu emito para você é muito poderosa e nós estamos agora nos retroalimentando de uma energia sutil, é a energia da amizade. Eu não estou competindo com você, você não compete comigo, porque não tem espaço para isso. Em amizades verdadeiras não há competição.
há compartilhamento. Então, as suas habilidades se somam às minhas habilidades. Isso é muito bonito. Chega de competição. Uma estrela não tem que apagar a luz de outra estrela. Pelo contrário. E aí nós estaremos canalizando a nossa espiritualidade. Você falou em espiritualidade ontem comigo, e isso é muito poderoso. Eu conversava hoje com a dentista e dizia a ela: ou nós aprendemos essas lições tão profundas que o Cristo de Deus está nos dando, ou voltaremos a nos tornar recalcitrantes no egoísmo, no orgulho que vivenciamos até então. O espaço agora não é mais para egoísmo. O momento agora é de você transcender. Transcendência. O que é transcender? Ir além do seu próprio limite. Pura conexão espiritual. Eu estou toda arrepiada aqui, viu? Porque eu sou uma antena parabólica do ponto de vista espiritual. Transcender, né? Diga lá, querido. Você estava falando aí, eu estava aqui ao mesmo tempo ouvindo, lembrando, revivendo, né? Vivendo de novo aquilo que a gente já viveu há 40 anos atrás, né? E quando eu vinha estudando há, sei lá, uns 10 anos sobre teoria de sistemas, né? E é exatamente isso que você está falando, né? Que nós somos sistêmicos. E a maior lição que eu estou vendo na fala das pessoas é exatamente: poxa, como é que pode um vírus lá na China, um vírusinho de nada, ele está aqui no Brasil dessa forma, chegou aqui, né? Chegou de avião e tal, olha, não sei qual foi o meio de transporte que ele veio, se foi de avião, de trem, de navio, de charrete, porque eu sei o seguinte, é que ele traz essa materialização do sistêmico. Se você é capaz de se impactar com a dor do outro, se você é capaz de sentir a dor do outro, de aprender com o erro do outro, você é capaz de dizer que você é um ser humano, você está vivo, né? Isso. Mas quando a gente não consegue mais se sentir impactado pela perda, pelo sofrimento, pela dor, pela solidão da outra pessoa, né? Quando as coisas entram para a gente com naturalidade, e pior, quando a gente é capaz de reproduzir, né? De reproduzir a violência, de reproduzir a fofoca, de reproduzir qualquer ato que é, digamos, menos digno, né? Isso mostra o quanto estamos doentes. E acho que esse retorno para casa, Carla, é uma oportunidade realmente da gente entrar num momento de escuridão, de viver o medo, de se perdoar, de perdoar aquela criança que tem dentro da gente, né? Daquela criança que não podia errar, daquela criança que se tirasse 8, 9, era obrigada a tirar 10, e se tirar 10 não fez mais do que obrigação, não é? Como você falou, as palavras têm força. Então, como é que eu posso ser boa o suficiente se eu não tirar 10? Como é que eu posso ser boa o suficiente se eu tenho que derrubar não sei quantas pessoas para poder ter espaço num determinado lugar, não é? A exemplo do mercado de trabalho. Mas acaba isso voltando para a gente, porque a gente acaba concorrendo com a gente mesmo. A questão da força do pensamento, e que você falou, que tem levado as pessoas a ampliar o sentimento de angústia, né, do pensamento acelerado. Na aula de yoga, eu lembro, não sei se ela está aqui, ela sempre, minha professora de yoga, que é uma pessoa linda, Dani, ela sempre fala uma coisa muito importante, que é a gente permitir que os pensamentos venham, mas ao mesmo tempo é a gente não se contaminar por eles. É a gente reconhecê-los, mas não acolhê-los, né? Então, na hora que vem um pensamento ruim, não é?
sei lá, algo que não, ou não é uma boa lembrança, ou algo que a gente teme que venha acontecer, que é o que acontece muito no pensamento acelerado da angústia, não é? Que é o sofrer antecipado por algo que ainda nem aconteceu. É nesse momento em que a gente tem que olhar e dizer, não, eu me perdoo, eu não mereço isso. Por que que eu vou merecer isso? E se isso não foi bom e aconteceu para mim, eu ter espaço para pedir ajuda, para eu ser acolhido. Uma coisa que acontece muito, Carla, não é simplesmente eu não dar atenção ao outro. Às vezes eu não permito nem que o outro chegue perto de mim. Isso, Né? isso. É de tal forma, e acho que infelizmente as redes sociais têm contribuído muito para isso. As pessoas estão sempre muito felizes, as pessoas estão sempre muito bem, mesmo no momento em que a gente está vivendo agora, não é? Como a gente falou, de solidão, de medo e de luto, que não é diferente para ninguém. Você sente isso, eu sinto, e todos nós estamos vivendo isso. Graças a Deus, cara, que a gente consegue sentir a solidão, perceber a solidão. Não significa que eu seja só, mas pelo menos eu preciso perceber essa solidão. Eu preciso perceber em mim que eu sinto medo. O medo é que faz com que a gente sobreviva. Se a gente não tiver medo de nada, a gente não vai sobreviver. O medo é um instinto natural do ser humano. Não é ruim. O medo não é ruim. O luto, o luto é um sentimento necessário. O luto é um ciclo que se fechou, não é? É algo concreto que acabou. Não é só o luto físico de alguém que morreu. Não é o luto do sentimento, é o luto da frustração. Então a gente tem que se permitir esses sentimentos. A gente tem que se permitir viver o luto, né? Sentir a falta do outro, que não tem a ver com a espiritualidade nem com as crenças, tem a ver com o sentimento. Porque no Isso. momento em que eu me permito viver tudo isso e viver também um pouco o sentimento e a dor do outro, eu continuo enquanto ser, enquanto sujeito. Porque o que eu vejo é esse mundo cor-de-rosa que a gente vê nas redes sociais, que faz com que as pessoas não tenham tempo para viver isso, para viver, se apropriar dos seus sentimentos, né? E se apropriar também do sentimento do outro, para que eu não fira o outro, para que eu não magoe o outro. E que no momento que isso acontecer, porque vai acontecer, eu ser capaz de perceber e me redimir, de pedir perdão. Né? Mas eu não posso pedir perdão ao outro se eu não me perdoo. Se eu não perdoo aquela criança, né? Se eu não perdoo a Laurinha que está dentro de mim, como é que eu vou perdoar o outro? Se eu não perdoo a Laurinha? Se Carla não se perdoa, não é verdade? Então, assim, Com certeza. o que as pessoas precisam é se permitir viver o que tem para viver. O que tem para viver hoje. Não é? Então, como é que eu posso estar nas redes sociais, não é? Aqui, só de festa, de coisa. Não, você não precisa expor sua dor, seu luto, né? Não convém. Mas eu não preciso aqui estar fantasiando um mundo que não me pertence. Uma verdade que não é verdade. É um desejo, é um sonho. Não é? E aí, só finalizando e passando a palavra para você, essa questão da competitividade, da falta de solidariedade, né? Da dádiva. Nós somos feitos de dádiva. A gente, para chegar onde a gente chegou, alguém ajudou a gente a chegar aqui, Carla. A gente não chegou aqui de graça, não. Né? A gente não nasceu de graça. Alguém ajudou a gente a nascer, a surgir no mundo. Né? Alguém ajudou a você se tornar assistente social que você é. Alguém me ajudou a eu chegar a ser a psicóloga que eu sou. Eu tenho uma história, um caminho. Ninguém chega a um lugar, né, que o outro vê ali como um lugar de sucesso ou não.
sozinho. E nós somos instrumentos na vida do outro, né? É, você, muito mais do que muita gente, sabe de perdas que eu tive, de sofrimentos que eu vivi, não é? De situações dolorosas. E só me foi possível ser a Laura que eu sou hoje porque eu tive anjos na minha vida. Não é porque me faltou dor, nem sofrimento, nem luto. Não, me teve. Eu vivi tudo isso. Mas o que eu tenho consciência é que Deus colocou sempre pessoas para ser anjos instrumentos. E é muito bom, Carla, quando a gente pode colocar essa roda para rodar, a roda do bem. Não é eu retribuir a Carla o bem que Carla me fez. Não é assim que eu vou minimizar a solidão, o luto, o medo, mas é no momento que aquilo que Carla fez para mim foi tão bom para mim, foi tão significativo, foi tão instrumentador para a Laura que eu me tornei, que eu sou capaz de fazer isso pelos outros. E aí, se eu preciso te retribuir, fecha uma corrente, fecha uma energia. Mas na hora em que com uma mão eu dou, com a outra eu recebo, eu mantenho esse fluxo de uma energia boa. Eu acredito nisso. E a gente tem que ter consciência, até para se perdoar, até para a gente se perceber que nós somos seres bons, do bem para o bem, que a gente também se perceber nesse lugar de anjo. Há uma certa coisa assim, não, eu não posso dizer que eu fiz isso, que nos tornam bons, anjos. Eu quero ser anjo na vida de alguém, anja, como dizia na novela, anja na vida de alguém. Eu quero saber que hoje eu ajudei alguém, seja com a palavra, com consolo, com um olhar. Tem coisa mais linda do que um olhar? Não tem, Carla, não tem. Na hora que você surgiu aqui na tela, que assim, foi assim, um ressurgir de uma história de 40 anos, meus olhos brilharam, né? Tem como negar o brilho dos olhos? Não tem. Por quê? Porque você faz parte da minha história, tanto quanto eu faço parte da sua, entendeu? Então, assim, eu não tenho que ter esse falso prurido de que, não, os outros fizeram bem para mim. Quando Deus diz assim, a mão esquerda não precisa saber o que a mão direita fez, não significa que você não tenha que fazer, ou que você não reconheça o que as duas mãos, o que você não precisa fazer propaganda, mas você tem que ter essa consciência. Se a gente não se perceber como um ser bom, capaz de fazer o bem, de acolher, de ter uma palavra amiga, de se sensibilizar com o outro, e até de perceber dos nossos limites, de não poder ajudar, de não poder fazer muito pelo outro, é que vai nos tornar uma pessoa mais humana. E que vai fazer com que a gente consiga sair desse momento de isolamento mais fortalecido, mais flexível, com maior capacidade de amar, né? Escutei uma pessoa dizer assim, porque eu não quero me prender a ninguém, eu quero a minha liberdade. Como essa pessoa está perdida? Como essa pessoa está presa? Porque ela está presa nela mesma. No momento que eu digo que eu quero liberdade, porque eu não sou capaz de amar, e eu não sou capaz de ter na minha vida alguém com quem eu possa compartilhar um bom sentimento, eu estou perdido. Eu não estou livre. Livre é quem é capaz de amar, compartilhar, fazer o bem, né? Acolher. E ter assim, essa clareza dos instrumentos, das pessoas que Deus colocou na nossa vida. Porque ninguém... Olha, Carla, só vou passar a palavra para você com isso aí que pai tem mania de dizer. Talvez até você já tenha ouvido. Ele dizia o seguinte, que ninguém encontra uma tartaruga em cima de um muro sem ter a certeza que alguém ajudou ela a estar ali. Nenhuma tartaruga sobe no muro, Carla. Alguém tem que ajudar a tartaruga a subir no muro. Então, se a tartaruguinha Carla e a tartaruguinha Laurinha subiu em algum muro, e ainda tem muitos muros aí para subir, a gente não está sozinha. Não é verdade? Pois é. E pegando o seu gancho aí, nós estamos por inspiração hoje, viu? Não, Se deixar,
Essa live Tá vai vendo? até altas horas, porque é muita história aqui para contar. Muita emoção, Mas né, a amiga? gente, eu me lembrando de uma frase, é, uma pessoa que fere, ela já está ferida. Uma pessoa que sente a necessidade de ferir o outro é porque ela já está ferida internamente, não é? E quando essa pessoa está ferida internamente, como ela pode ser instrumento de equilíbrio, de compreensão, de perdão? Se ela está com a fissura dentro dela. Então, o que nós precisamos fazer é o processo de autocura. E a autocura só acontece com alto amor. O amor é a força mais poderosa que existe no universo. A força da bondade, da generosidade é algo contagiante. Não é pela palavra que você vai, muitas vezes, tocar o outro, é pelo seu exemplo. E quando você consegue unir o exemplo à palavra, você se torna um ser humano poderoso demais. Porque o que você fala está em coerência com como você age. Então, quando você se empodera daquelas palavras que o Cristo disse, eu tenho que falar sobre o Cristo, porque para mim ele é a luz do mundo, tá certo? Brilhe Ninguém tá vossa discutindo, luz. não, viu? Olha, brilhe vossa luz, são palavras tão poderosas. Brilhe vossa luz. Nós estamos destinados à luz e não às trevas. Então, nós temos que conviver com o lado obscuro da nossa individualidade para chegar à luz. Por exemplo, eu, Carla Júlia e Laura Caldas somos exemplos de ressignificação na vida. Nós vivenciamos abandonos, nós vivenciamos humilhação, rejeição, traição. Olha, eu não vou dizer a lista toda não, porque é grande. Não é verdade? E É verdade. sobrevivendo, né, amiga? E sobrevivemos, estamos aqui contando a história. E contando a história, tenho a mais absoluta certeza que hoje somos seres humanos muito melhores do que fomos. Se nós não tivéssemos passado por experiências que talvez hoje outros tivessem enveredado pelo desequilíbrio sexual e tantos outros descaminhos da vida, nós não teríamos aprendido. Então, nós temos o que contar. Por que que eu vou olhar para o meu passado de abandono, de traição que eu vivenciei, não que eu vivenciei, que alguém fez comigo a traição, e vou negar isso que aconteceu comigo? Eu não vou negar. Porque agora eu entendo o quanto que a fidelidade e lealdade é fundamental. Eu não consigo ser leal ao outro quando eu sou desleal comigo mesma, com os meus princípios, meus valores, com o meu propósito de vida, minha missão de vida. Então, esse caminho interno de mergulho interior, onde você vai lidar com as suas incongruências, faz com que você encontre mais adiante a própria coerência do ser. Eu não aceito mais trair, porque eu não aceito mais trair, porque eu já fui traída. E sei a dor da traição. Eu sei a dor do abandono. Eu vivenciei na pele tudo isso. Como eu posso ser instrumento agora da traição e do abandono? É incoerente. É incoerente demais. Então, veja, quando nós lidamos com essas incoerências aparentes da nossa vida, nós encontraremos mais adiante uma razão. Você precisava passar por tantas experiências na vida. E aí você passando por essas experiências, hoje você se torna um ser humano mais amadurecido. Você já não encontra Deixa, lógica em ferir ninguém, deixa, não só, é? Você... deixa só me interromper para chamar Aham, atenção a algo que eu falei lá no começo e que tem muito a ver, pontuar aqui no que você está dizendo. Nós estamos falando aqui de pessoas dentro daquilo que se espera de um sujeito saudável, que sim, aprendeu com as lições, com as perdas, com os sentimentos ruins, não é? Com aquilo que o outro fez com a gente. O problema está
não só naquilo que eu falei do embotamento afetivo, de eu não me afetar com a dor do outro, mas de que em vez de eu aprender, por exemplo, com a traição, é eu reproduzir isso. Isso não é do humano, isso não é do que falou nisso agora. Não, eu aprendi que eu não vou mais trair porque eu já fui traída. Isso é do saudável. O que eu quero chamar a atenção daquilo que não é saudável, que é eu não conseguir me colocar no lugar do outro, de ser empático e sentir a dor do outro, e ao mesmo tempo eu não aprender com a lição. Se eu sofri uma violência e eu reproduzo essa violência, não é humano. Isso não é daquilo do natural e do ser sujeito saudável. Aí só E aí entra uma palavrazinha que você comentou agora aí, porque a gente está assim, na troca de ideias, né? Entra uma palavra muito interessante que chama autossabotagem. Autossabotagem nunca mais na nossa vida. Autossabotagem não. O exercício do auto-perdão, o exercício do desprendimento do próprio ego, o exercício da compreensão, o exercício da autoiluminação faz com que nós nos tornemos família planetária. Família planetária. A família planetária, nós somos parte de uma família planetária, não apenas eu. Ou seja, o poder de ressignificação, o poder de recomeçar novamente. Quero dizer a vocês que essa criaturinha eu amo de paixão. É minha alma gêmea em termos de amiga. Amiga que transcendeu o tempo, distância e tudo mais. Para mim está sendo uma grande realização estar com ela nesse momento. Tá certo? Então, que esse amor... emoção, porque eu vou terminar a live chorando. Olha, que esse amor que eu sinto por ela se multiplique por todas as pessoas, porque eu sou capaz de chegar a esse ponto, se eu quiser, se eu me trabalhar. Brilhe vossa luz, Laura, brilhe vossa luz. Nós fazemos parte de uma família planetária. E os reencontros são presentes de Deus na nossa vida. Presentes de Deus. Que cada pessoa seja um presente de Deus. Beijo, minha querida. Deus te abençoe infinitamente. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada mesmo. Grata pelo Obrigada a todos que estiveram aqui na live, né? O reencontro, né? Sim. Esses 30 segundos se vira nos 30. Eu quero dizer a você que eu amo você, Carla. Muito. Né? A irmã que eu conquistei, que Deus me permitiu ter e que transcende aí na minha filha e nos seus filhos. Né? Na minha, porque Pois você é.